Aleluia, glória a Deus. Boa noite, Ministério Ser Feliz. A graça e a paz. Boa noite a você que está em casa. A graça e a paz esteja com você também. Vamos à palavra do Senhor. Abra em Atos, capítulo 29. Vocês não vão abrir não, né? Atos 29 não existe, tá, irmãos? Atos 29 somos nós. E nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre igreja. A continuidade de Atos, no livro de Atos, da história da igreja. Mas para a nossa meditação vamos abrir 2 Coríntios, carta 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vem cá dar um abraço no papai. Essa minha princesa, minha linda, doida para trazer algo para o papai de que pregar. Esperou mais um mês, está aqui. Deus abençoe, minha filha. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração de carne. Irmãos, veja a importância desse versículo, nesse livro, que Paulo escreve, dizendo que nós somos cartas vivas, e que nós fomos escritos não com tintas, mas fomos o quê? Escrito por Deus, para que nós possamos fazer o quê? Dar continuidade àquilo que Deus começou, aquilo que Deus iniciou, que é a igreja. E quando eu falo aqui em Atos, capítulo 29, vocês abrem os olhos assim e falam assim, mas não existe esse capítulo em Atos. Irmãos, o livro de Atos é o único livro da Bíblia que ele não tem fim, ele não tem um final. Paulo, quando escreve, quando ele fala ali da história dele, quando ele passa pelas tribulações, pelas perseguições, quando ele faz as suas missões, quando ele é chamado, quando ele vê ali Estevão ser apedrejado e tudo começa a mudar em favor da igreja, no final Paulo não consegue finalizar o livro de Atos. Por quê? Porque Atos está acontecendo aqui, hoje, comigo e com você. A igreja do Senhor está acontecendo a todo instante, a todo momento. Quando está apresentando uma criança aqui em cima do altar, como aconteceu agora na família aqui, quer dizer que Deus está permitindo que a igreja está crescendo em graça, em quantidade e também em qualidade. E é isso que eu quero falar essa noite. O que é a igreja? O que é a igreja para você, irmão, irmã? Deus sempre quis um relacionamento com as pessoas, com o homem, com aqueles escolhidos dele. Desde Adão, Deus saía, ia lá, tardinha, conversava com Adão, batia um papo com Adão ali no Éden. Mas quando veio o pecado, se separou, afastou Deus, mas Deus não perdeu a esperança no homem, continuou levantando homens, profetas, reis, sacerdotes, homens valentes, homens medrosos também, que tinha também uns cagão na Bíblia também. Mas Deus sempre trabalhava, Deus sempre movia, como a canção fala aqui, movia céu e terra, movia montanhas, para o quê? Para poder encontrar um verdadeiro adorador, uma verdadeira pessoa que o amasse de coração. E ele encontra Davi, que fala que era um homem segundo o coração de Deus, mas não foi suficiente, porque Davi também errou, Davi também pecou. E graças a Deus pelo sofrimento, pelas tribulações de Davi, que nós temos aí grandes salmos, ele contando da angústia da sua alma. Talvez seja um homem que nunca falou tão profundo numa alma como Davi, por causa das tribulações e das dores que ele passou. Mas aí nós chegamos aqui na igreja, aí Deus levanta homens, discípulos, para trabalhar. Ele manda o próprio filho aqui na terra. Vai lá, vamos trabalhar, vamos ensinar, vamos fazer uma igreja, vamos mover. E a igreja começa. E a igreja
persegue. Aí eu pergunto para você, o que é igreja? Tipo, as pessoas para pensar, o que é igreja? Por que nós viemos aqui de domingo após domingos? Por que nós lemos a Bíblia e somos chamados de crentes? Você já parou para isso, para analisar isso? Por quê? O que te faz pensar? A igreja é importante? Qual a missão da igreja? Será que se tirar a igreja na terra hoje, acabar, fechar todas as igrejas, como veio nessa pandemia, que fechou várias, o que mudaria nessa terra? O que mudaria para você? Como seria sua mente, o seu coração? Nós temos de refletir, nós temos de nos conhecer, irmão, para que nós possamos aprender a trabalhar e a executar aquilo que Deus quer para nós, conosco, aquilo que Deus quer fazer conosco. E essas perguntas, elas são muito importantes, porque uma das funções da igreja é adorar. É adorar. Se uma igreja que não adora ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ela não serve para nada. Ela é uma igreja que está perdendo tempo na face da terra. Porque Deus nos chamou unicamente para adorar. Por isso que Ele fala que nós temos de adorar em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Que não é de mentira, irmãos. Adorar ao Senhor não é somente cantar uma canção, não é somente levantar as suas mãos e falar, Deus, eu te adoro. Não, é muito mais profundo, é muito mais íntimo. Gera-se uma intimidade, um relacionamento mais profundo. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe o nosso pensar. Deus sabe o que nós, antes de nós falarmos, Ele sabe o que tem em nosso coração. Ele fala que nos sonda. Então não tem como nós fingir uma coisa que não somos para o Senhor. Então nós precisamos aprender isso. Que uma das funções, a maior missão da igreja é adorar ao Senhor. A adoração não tem a ver com conteúdo ou formas. Não é uma liturgia como tem na igreja católica, vamos dizer assim, que você segue ali aquela regra. Não existe na Bíblia um manual de adoração, não. Ela fala de quê? De homens e mulheres que são adoradores. Então ela fala de quem? De nós. Nós, para ser uma verdadeira igreja, nós temos de ser o quê? Verdadeiros adoradores. Nós temos de adorar com sinceridade. Nós temos de adorar com verdade. Nós não podemos fingir uma adoração. Por que nós não podemos? Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que não aceita. Quantos homens na Bíblia tentaram levantar culto, fazer culto ao Senhor, mas Deus não recebeu? Quantas ofertas que homens tentaram levar na presença do Senhor, mas Deus não recebeu? Por quê? Deus não agradou, não levou de coração. Então, meu irmão, a nossa adoração, se ela não for de coração, Deus também não vai receber. Você está me entendendo? E agora que nós, ainda mais agora que nós temos o Espírito Santo, que está aqui todo o tempo junto conosco, morando em nós. Imagina, como que nós conseguimos? Não tem como fingir. Então, ou nós adoramos com verdade e espírito, ou estamos perdendo tempo. Isso é o papel da igreja e não podemos mais fazer isso. Outro papel da igreja, ela existe para treinar o crente. E eu gostaria que vocês colocassem aqui na tela, Efésios 4, capítulo 12 até o 16. Carta de Efésios, capítulo 4, do 12 ao 16. Veja bem, sobre treinamento, fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura
estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Veja bem esse versículo. O que ele nos está dizendo o quê? Nós precisamos ensinar. Ensinar o quê? Quem é Cristo? Ensinar o quê? Quem evangelizar? Ensinar o quê? A adorar. Ensinar o quê? O que é a igreja. Ensinar o quê? A amar. Ensinar o quê? A misericórdia, perdão. Ensinar a ser um pouco melhor, um pouco mais perfeito daquilo que nós temos em nós. Porque nós queremos o quê? Sempre viver nas coisas fáceis e nas coisas erradas. Por quê? Porque talvez pode ser mais prazerosa. Mas a palavra de Deus não nos orienta a isso. Ela nos orienta ao quê? A nos capacitar, a não ser mais meninos, a não ser mais criança, a não ficar mais imaturo. Nós não podemos mais, não estamos mais nessa época. E é interessante porque a história da igreja, embora ela vá ensinando, a gente pensa assim, o livro de Atos não tem um final, mas Apocalipse fala em revelações. Sim, ela nos mostra que no final de tudo, o que vai acontecer? Vai sobrar aqueles que ficam lá adorando ao Senhor o tempo todo, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Então não existe outro caminho, só existe Jesus. Para que nós possamos chegar lá no céu e adorar ao Senhor o tempo todo. Se nós não aprendermos isso, irmãos, nós vamos ficar até quando? Nós vamos ficar crianças o tempo todo. Igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas um corpo bem coordenado, onde cada um exerce a sua função e cresce em maturidade. Nós somos um corpo. Cada um exerce a sua função, irmãos. Não precisa preocupar que você achar que você não está sendo útil. Você é muito útil. Você simplesmente está executando aquilo que Deus determinou que você o faça. Mas nós todos somos membros diferentes, mas somos um só corpo, onde que Cristo é o cabeça. Esse é o segredo. Cristo precisa ser o cabeça, para que possa nos orientar a direção que vamos tomar. O dedo, a mão, as pernas, peito, corpo, todos os olhos, tudo tem que ser guiado pelo cérebro, que é o cabeça Cristo. Amém? Glória a Deus. A igreja existe para nutrir e treinar os crentes. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar-se a Satanás. Nós precisamos ter comunhão um com o outro. Nós precisamos ter união. Por isso que a Bíblia fala que é bom que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque um ajuda o outro, um fortalece o outro. Imagina a boca sem a mão. Imagina os olhos sem os pés. Imagina no corpo que nós teremos dificuldade de caminhar. Imagina um culto aqui ao Senhor sem os tocadores, os louvoristas. Imagina um culto sem o pessoal que dança, sem o pessoal da mídia. Imagina um culto sem você aí para assistir. Não existe o culto ao Senhor. Imagina um culto então sem Jesus. Qual o objetivo que nós estamos aqui? Não pode, não tem como. Nós precisamos pôr em mente e ver que nós somos membros, que nós somos corpo de Cristo, e um depende do outro, independente ou não, queira ou não. Eu preciso de você, você precisa de mim, ela precisa dela, ele precisa dele, e todos juntos formamos uma igreja forte, capacitada. É isso que é uma igreja, viver em unidade, viver em comunhão. E se aqui a palavra de Deus fala muito claro que nós precisamos ter comunhão.
Se nós não tivermos comunhão, irmãos, nós vamos nos perder, nós vamos ficar perdidos. Só virar esse ventilador um pouquinho, irmão, porque ele está me atrapalhando. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus deu pastores à igreja, deu mestres, conforme Efésios 4:11. A Bíblia como um conteúdo de ensino, conforme 2 Timóteo 3:16, 17. E um método excelente de ensino, conforme Colossenses 1:28, 29. A palavra de Deus, ela já nos dá tudo o que precisamos. Ela fala que escolhe uns para doutores, uns para mestres, outros para pastores. Temos encaixe de tudo. E nos deu um manual para que nós possamos, não, como disse o outro, copiar o que está aqui, mas aprender com a experiência de vida dessas pessoas que passaram aqui. Eles, nada mais que eles nos deram, foram o quê? Eu fiz isso aqui e deu certo. Vamos colocar aqui na Bíblia para eles. Porque se eles lerem, e se eles meditarem, e se eles aplicarem isso, vai dar certo na vida deles. É isso que eles fizeram conosco, orientado pelo Espírito Santo. Mas muitos de nós não queremos pegar a receita certa daqui da Bíblia. Simplesmente deixamos ela para lá. Fala, não, Deus vai falar para mim, Deus vai falar no meu coração, Deus vai responder minha oração de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, irmãos. Muitas coisas nós aprendemos aqui, nas Escrituras. É ela que nos ensina, é ela que nos capacita. E nós temos algumas coisas distorcidas do que é igreja. Nós achamos que igreja, às vezes, é creche. O que é uma igreja? Creche. A igreja creche é onde o quê? Onde o cristão não cresce, ele é sempre bebê. Ele sempre está precisando o quê? Ser alimentado. Então, tem gente que passa a vida toda, está precisando o quê? De leitinho, está precisando de mingauzinho, não cresce. Às vezes, outros pensam que a igreja é uma pai. O que é uma pai? É uma igreja que tem adultos que ainda precisam de mamadeiras. Crentes velhos, crentes já de anos de igreja, que ainda precisam ser alimentados com leitinho, com mamadeira. Isso é uma igreja pai. Então não pode acontecer. Nós temos também outro tipo de igreja que é distorcido, que é a igreja desnutrida, que alimenta apenas uma vez por semana. Só vem no domingo, só abre a Bíblia ou uma palavra, uma vez no domingo, uma vez só. Aí acaba fazendo o quê? Ficando uma igreja desnutrida, uma igreja fraca, porque ela não está alimentando, ela não está se fortalecendo. Experimenta alimentar só um dia para você ver na semana. Como que você vai ficar? A gente faz jejum de 12 horas, a gente fica já todo baqueado, né? Doido para alimentar, não é isso? Já não cai a glicose, já vai lá embaixo. Imagina só, uma vez por semana. A vida espiritual nossa também é a mesma coisa. Se nós alimentamos ela uma vez só por semana, com certeza você está desnutrido espiritualmente. Você pode até estar robusto fisicamente, mas espiritualmente você está fraco. Você está precisando alimentar. Então nós não podemos ser essa igreja desnutrida. Temos também a igreja flácida. O que é uma igreja flácida? Só come e dorme, não exercita espiritualmente, não tem músculo nem resistência. Aí a gente vai ali no Max, né, Max? Que gosta de dar uma malhada, não é isso, né? Aí a gente vê lá, o cara tem músculo, o cara tem caixa, o cara está definido, porque o cara está malhando todo dia. Então ele não é um cara flácido. Mas a igreja também tem que ser assim. Ela precisa malhar, ela precisa exercitar, para que ela possa ficar o quê? Forte, para que ela possa ficar talvez nem musculosa talvez, mas ela tenha resistência. Sabe o que é isso, irmãos? É quando vem a turbulência, é quando vem as provações, quando vem as dores, as perdas, você bate o pé e fica forte, você fica resistindo. Opa, vai passar.
é só uma tempestade, é só uma luta. Deus fala o quê? Jesus fala que não vem provações maiores do que aquelas que possamos suportar. Então nós estamos firmados na palavra. Nós falamos, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós começamos a trazer a Bíblia para a nossa mente, para o nosso coração, e nós começamos a respirar, e nós começamos a malhar, a exercitar a nossa fé, e vamos ficando fortes. E quando você assusta, a tempestade passou. Aí você já pode ver, contemplar um arco-íris, um dia lindo. Por isso que a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É isso. É você ser capaz de resistir, é capaz de suportar. Nós precisamos criar raízes, nós precisamos ter capacidade de crescer, de avançar, e tomar porrada mesmo e ficar, falar assim, opa, eu serei como Paulo, eu vou combater o bom combate, eu vou encerrar a minha fé ali, ó, vencendo, com a certeza daquilo que eu quero, da minha missão. Não é só alegrias não, irmãos. Ser crente, ser igreja, não é só oba-oba ou felicidade, não. Temos momentos maravilhosos, mas também temos momentos difíceis. Jesus veio nessa terra para morrer no nosso lugar. Ele não veio aqui só para trazer a palavra do Senhor, não. Ele sofreu, ele foi humilhado. Isso é o próprio Filho de Deus. Agora, quanto mais nós precisamos aprender a suportar. Temos também a igreja, a colônia de férias, o lugar que gostamos de ir quando não temos outra coisa mais importante para fazer. Tem pessoas que acham que igreja é uma colônia de férias. Não tem nada para fazer? Eu vou para a igreja. Mas se tem outra coisinha para fazer, não vou na igreja. Irmãos, não podemos ser assim. Temos também a igreja plateia. É aquela igreja que só vem para assistir o que acontece. São apenas plateias, não envolvem. Fica a vida toda somente assistindo, não quer envolver. Chama, vamos participar, vamos envolver, vamos fazer isso. Não, eu não quero me envolver, me deixa aqui, eu quero somente assistir. Então, essa é uma igreja plateia. Temos a igreja clube, um lugar onde pagamos a nossa cota, vamos dizer assim, o dízimo e nossa oferta, para que possamos ter um certo conforto. E está muito bom, está ótimo. É como se fosse uma cota, como clube. Gostamos de vir passear com a nossa família, trazer ela até aqui. Por quê? Porque nos traz, às vezes, um certo conforto, um certo alívio, para vir aqui na igreja. Então, irmãos, não podemos fazer isso, fazer da igreja um clube. A igreja não é um prédio onde nós reunimos. Depois que o véu do templo se rasgou do alto ao baixo, o Espírito Santo, ele não habita mais em templos feitos por mãos. Ele habita em nós. Ele habita no templo chamado você, chamado eu. É nisso que nós somos igreja, que o Espírito Santo habita em nós. Pode dizer amém? Glória a Deus. Então vamos dizer, isso aqui tudo que eu falei não é igreja, mas o que é a igreja? A igreja é um corpo, unidade, diversidade e mutualidade. Um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. É isso que nós somos. Somos pessoas leigas que somos treinados para ensinar uns aos outros. Aí você pensa assim, por que leigos? Irmãos, o que Jesus veio fazer na terra? Ele veio nos salvar, mas antes dele morrer na cruz do Calvário, o que Jesus fez basicamente? Jesus pegou 12 discípulos, homens leigos, que não sabiam nada do reino do céu, e diz assim, vem cá, me segue, me acompanhe. Aí Jesus ensinou eles, discipulando eles, mas aí eu te pergunto, Jesus só ensinou o ensinamento para eles? Só mostrou para eles assim, o meu Deus, o meu Pai, Ele fala que nós temos que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer mais aquilo e fazer aquilo. Não.
Jesus mostrou para eles ensinamentos e mostrou vida. Mostrou o que é viver. E nós aqui no Ministério Ser Feliz, nós trabalhamos com discipulado. E eu vou dizer para você que discipula e para você que é discipulado, discipulado não é só ensinar, discipulado é viver. Se você quer ensino, nós trazemos aqui para vocês várias lições, vários ensinos maravilhosos de teologia para vocês, trazemos teólogos maravilhosos para vocês, para ensinar vocês tudo sobre Bíblia. Você vai ficar um cara, expert em Bíblia, conhecedor da palavra de Deus. Mas se você não viver o que está ensinando nessa palavra de Deus, você nunca vai ser um discípulo. Você nunca vai ser um seguidor verdadeiro de Cristo. Você nunca vai ser salvo, por quê? Porque a palavra de Deus fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não vive. Você vai ter só letra, só conhecimento, e o conhecimento ele vai te matar. Quando eu fui fazer um seminário com o pastor Valdir, a primeira coisa, quando eu entrei na sala de aula, ele falou assim: vocês estão entrando aqui com dúvidas? Vocês vão sair piores. E é isso mesmo, irmãos. Conhecimento, ele só nos faz, às vezes, buscar, encher, e não vivemos. É melhor você pegar um versículo desse e viver ele na sua vida, do que você pegar uma Bíblia dessa toda e ler ela e não praticar nada. Você está me entendendo o que é isso? É isso que Jesus veio mostrar aos seus discípulos. Ei, discípulos, me seguem, mas eu vou te ensinar vocês, mas olha bem o meu exemplo. Eu vou mostrar para vocês o que é viver nessa terra, para você conseguir chegar até o céu. E ele desistiu? Não. E por que nós estamos desistindo? Não podemos, irmão, desistir. Nós precisamos avançar, crescer a cada dia mais. Discipulado não é conhecimento, é vida, é caráter. Nós precisamos evitar dois extremos na igreja, que é numeratria e o numerofobia. O que é isso? É você ter aquela coisa como se fosse uma religião focada só em quantidade, só em, como diz, grandes pessoas. Eu quero ganhar 2, 10, 20 pessoas para Cristo. Eu quero encher a igreja. Todos nós queremos, irmãos. Mas você sabia que só 5% dos crentes conseguem levar uma pessoa para Cristo ser salvo? Não fica triste não, se você não conseguiu não. Você faz parte dos 95%. Só 5% dos crentes conseguem levar uma pessoa a ser salva na presença do Senhor. Imagina isso. Imagina se fosse o contrário. Olha que maravilha. A face da terra estava lotada. E a gente fala isso, irmãos, porque hoje nós temos vários métodos para alcançar vidas. E antigamente não existia isso. Nos 3 primeiros séculos antigamente, eles alcançaram a Roma praticamente 99%, com nenhum estudo bíblico ainda. Eles somente pregando, evangelizando, falando, e é isso que nós vamos falar, que a igreja ela precisa testemunhar. Uma igreja que não tem testemunho, ela não cresce, ela não se fortifica, porque a igreja é formada por testemunhos de vida e de experiência. E é isso que foi formada a igreja de Atos. Atos, quando Pedro prega ali, 3.000 almas rende ao pé do Senhor Jesus, ele nada mais, nada menos falou de testemunho de vida que ele teve com o Senhor Jesus, a experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Paulo, ele pregou para os gentios e ganhou multidões para o Senhor através de testemunhos de vida dele. E nós também precisamos fazer o quê? Testemunhar aquilo que Cristo fez e faz nas nossas vidas. Se nós não espalharmos, se nós não falarmos disso, não tem como a igreja crescer nem amadurecer. Ela continuará sem experiência, ela continuará sem
vamos dizer que, sem um referencial, porque vamos supor, eu olho para a vida do pastor Júlio, que é o meu pastor, mas ele não tem um testemunho de vida para me dar. Eu falo, opa, o que está acontecendo? Por que ele se tornou pastor? Por que ela se tornou pastora? Por que o irmão aqui faz isso, faz aquilo outro, está dando certo? Testemunho de vida. Vou falar aqui com ele, com o Rodney. Rodney, você viu ali, o Pedro está fazendo um trabalho ali, está evangelizando e está ganhando vida ali, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Testemunho. Testemunho, você fala assim, opa, isso pode dar certo. A igreja lá da Lagoinha está fazendo isso, está acontecendo isso, e está dando certo. Testemunho. É isso que os homens de Deus faziam, irmão. Você vai querer ser a igreja, testemunhar. Uma igreja precisa de testemunho. A maioria, que eu já falei, Atos 8, 1, 4, me fala que os crentes iam pregando a palavra, né? Quer dizer, eles iam anunciando a palavra àqueles que não conheciam. É isso que nós precisamos fazer. Então a igreja, ela precisa ser sal. Quer dizer, ela tem uma influência invisível. Você não vê o sal na comida, vê? Exceto quando vai fazer um churrasco, né? Depois um sal grosso ali, você vê o salzinho ali. Ou é ramão, né? Mas o sal você não é visível. E ele dá o quê? Sabor, ele não deixa perder, não deixa estragar. Ele dá um condições ali totalmente agindo invisivelmente e dá gosto. Então a igreja, ela, como fala que ela é sal, é dessa forma. Ela se torna invisível, mas dá sabor. A palavra de Deus também fala que a igreja é como luz, o que quer dizer? Ela é uma influência visível. Ou seja, quando chega nas trevas, não tem como esconder. Quando você chega no meio dos pecadores, eles precisam ver que você tem luz, e a sua luz se chama Jesus. Senão, você não vai iluminar. Senão, você somente vai ser mais uma escuridão no meio daqueles que estão em trevas. A igreja, como perfume, ou seja, ela influencia, a gente é notada, ela precisa ser notada. A igreja precisa ser vista, e a igreja somos nós. Quando as pessoas passam lá fora, elas precisam ver que nesse ministério existem pessoas crentes de verdade, existem pessoas fiéis, comprometidas com o Senhor Jesus, existem pessoas que amam, existem pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, porque senão, irmãos, vamos ser apenas mais um templo aberto, somente mais uma igreja com pessoas vindo e voltando, entrando e saindo, né, como a gente costuma falar, entra por uma porta, sai por outra. Mas não é isso, porque às vezes não vê o exemplo, não vê um testemunho nosso para continuar, a permanecer. A gente fala assim, mas a pessoa não tem de olhar para mim, não tem de olhar para fulano, mas tem de olhar para Cristo. Ô irmão, aí eu pergunto para você, como que ele vai olhar para Cristo, se nós somos o corpo de Cristo? Ele vai olhar para nós. Ele vai olhar para nós somos corpo, nós somos membros. Então ele vai ver eu, vai ver você, e não adianta você achar assim, não tem nem que ficar me vendo não, tem de olhar, vai lá para o Senhor Jesus. Cristo é só o cabeça, o corpo somos nós, é nós mesmo que eles vão ver, somos visíveis. É isso que é a igreja, e nós não compreendemos isso. Às vezes nós não queremos assumir a responsabilidade, como Paulo falou. Para mim, viver é Cristo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja bem o que Paulo fala. Nós, às vezes, não temos essa capacidade e essa moral de bater no peito e falar, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, porque nós somos falhos, nós somos errôneos, nós não vivemos aquilo que, às vezes, que falamos. Então, nós precisamos ter uma mente de Cristo. Adoração, treinamento, como eu falei, e testemunho não podem viver separadamente. Tem de viver junto. Não adianta você querer só adorar. Não. Não adianta você só querer ensinar. Não. Só ter conhecimento. Não adianta você só ter testemunho,
também não resolve. É um conjunto. Adorar, treinar e dar testemunho. Aprender, sim. Mas o primeiro passo que você precisa ter é comunhão. É viver aquilo que Cristo nos ensina. O lar deve ser o centro do testemunho. Já estou terminando, tá, irmão? O lar deve ser o centro do testemunho do Evangelho. A igreja primitiva não tinha templos. Ela crescia nos lares. O lar dos crentes eram congregações onde o Evangelho era vivido e testemunhado com poder. Paulo testificava de casa em casa. Para que sua igreja existe? Eu te pergunto, para que existe o Ministério Ser Feliz? E para que você existe? Para que você existe, irmãos? Para que existe a igreja? Eu quero que você saia hoje com essa pergunta na sua cabeça, no seu coração. Para que nós servimos? Para que eu sirvo? Para que Deus me chamou? Para que Deus permitiu que o Evangelho me alcançasse? Por que Deus, como diz, moveu céus e terra para não me alcançar, para alcançar você? O que Deus quer com você? O que você quer com Deus? Deus te encontrou. Deus levantou alguém para te pregar, para evangelizar e testemunhar para você. Alguém foi lá e evangelizou você e falou do amor de Deus para você e você creu. Você aceitou Jesus, eu creio que é de todo o coração. Não foi simplesmente por mera, como disse o outro, emoção, no momento, não. Por quê? Porque o culto do Senhor, ele não pode ser apenas um show, não. Ele pode ser até bonito, organizado, sim, e precisa. Mas você creu porque a fé, porque o seu coração, ele entrou em comunhão com o Senhor Deus e disse assim com você, assim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito do Senhor. Muitos de nós rendemos aos pés do Senhor só quando fala que estamos sofrendo ou que estamos perdendo alguma coisa, porque aí já não temos mais chão e o nosso ego já cai por terra e nós achamos que nesse momento nós precisamos de Deus. Irmãos, nós precisamos de Deus a todo instante, a todo momento. É no momento da alegria, no momento da tristeza. É todo momento nós precisamos de Deus. Se nós reconhecemos Deus somente quando estamos alegres, ou somente quando estamos tristes, ou quando estamos derrotados, nós não somos dignos dEle. Ele fala que para ser digno dEle, nós temos que negar a nós mesmos e segui-lo. É abandonar tudo. É falar assim, eu não sou mais dono de mim. Quem é meu Senhor? É o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Isso é se entregar, isso é se render. Mas aí quando nós rendemos ao pé do Senhor e entregamos tudo para Ele, chega um certo tempo na nossa vida, nós queremos tomá-lo de volta. É como se nós dessemos um presente para alguém e ele ficasse tão feliz em recebê-lo, e nós ia falar assim, vem cá, me dê esse presente de volta que você não merece mais. Nós fazemos isso com Deus. Nós entregamos nossa vida para Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, mas chega um tempo na nossa vida, nós falamos assim, Deus, me dá de volta. Eu quero a minha vidinha de volta. Eu quero voltar aos meus erros, eu quero voltar aos meus pecados. Eu não quero mais seguir ao Senhor. Por quê? Porque não está dando mais emoção. Eu não vejo mais nada de novo. Irmãos, o que é novo para você? Que igreja é essa? Que membros são esses? Que não quer mais fazer parte de um corpo de Cristo, de um Deus Todo-Poderoso? Nós precisamos aprender. Estamos nesse mundo para dar continuidade aos atos dos apóstolos. Esse é o nosso chamado. O que temos escrito na história do cristianismo, temos ajuntado ou temos espalhado? O que o mundo pensa ao nosso respeito como cristão? O que você tem escrito no Evangelho? Qual seria o Atos 29 da sua vida? Será que nossa história poderia entrar aqui no livro, continuidade do livro de Atos? O que seria que nós escreveriam aqui a nosso respeito? Será que a igreja do século 21
ela é digna de ocupar pelo menos uma página na Bíblia Sagrada? O que eu e você temos feito para isso? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. O que o mundo lá fora pensa a nosso respeito como igreja? Será que nós temos influenciado? Será que nós temos ajuntado ou nós temos espalhado? Eu quero para dizer a vocês, seja uma bênção em nome de Jesus, onde pessoas possam olhar para você e falar, aquele é uma carta viva de Cristo. Aquele é um perfume de Cristo, o cheiro dele cheira Jesus. Ele tem um cheiro suave, um cheiro agradável. Nós precisamos disso. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos escrever uma história mais bonita, uma história mais bela da continuidade do livro de Atos. Nós não podemos desanimar, desistir. Nós não podemos manchar o que os homens conseguiu no passado e deixou para nós escrito. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche seus olhos e medita nisso, enquanto o louvor, a gente vai encerrando aqui. Você ora ao Senhor, faz uma oração em nome de Jesus. Fala, Deus, hoje eu vi, Senhor, que eu sou uma carta viva ao Senhor, ó Pai. Eu te dou a honra e a glória por isso. Eu agradeço, Senhor, de todo o coração, ó Pai, por esse privilégio de fazer parte, Senhor, da tua igreja na face da terra, Senhor. Sou grato ao Senhor, ó Pai, por ter mandado o teu Filho amado ali na cruz do Calvário para nos salvar, Senhor. Obrigado, Deus. Eu não merecia, eu não sou merecedor, porque eu sou um pecador, sou falho. Todos os dias eu erro. Todos os dias, Senhor, eu peco. Mas o Senhor, ó Pai, através da cruz do Calvário, Ele derramou o sangue ali, para que nós possamos ser purificados e lavados de todo o pecado. E um pecado, ele precisa ser arrependido, ele precisa ser lavado no sangue de Jesus, para que nós possamos ter acesso ao reino do céu. Deus, como igreja do Senhor, queremos dar continuidade, Senhor. Queremos ser pessoas abençoadas, queremos ser irmãos abençoados, irmãos abençoados. Queremos dar testemunho do Senhor, queremos aprender e ensinar, Senhor, aqueles que precisam, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor, como Paulo, que nós possamos ser, Pai, como os homens, Senhor, que tem levantado na Bíblia para ensinar, ó Pai, para capacitar. E acima de tudo, ser um verdadeiro adorador ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a adorar. Nós queremos, Senhor, adorar a Ti, Senhor, em espírito, em verdade, de todo o coração, de todo o entendimento, ó Pai. Levanta homens e mulheres, Senhor, nessa noite aqui no Ministério Ser Feliz. Faça, Senhor, diferença entre nós, que nós possamos fazer diferença nessa sociedade, em nossa família, em nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos fortaleça e nos capacita. Nós repreendemos toda ação do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tem travado, Senhor, em nossa mente, no nosso agir, no nosso caminhar, no nosso falar. Nós repreendemos, jogando por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, Te amar cada dia mais. Que nós possamos ser gratos por Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Você que crê, você que é uma bênção, vamos aplaudir ao Senhor em nome daquele que vive e reina.